que vamos! Eu quero ser seu amigo de novo, mais um episódio deste podcast que tem como intenção contar a história da música, de uma parte da música feita em Porto Alegre, de 1995 até 2015. Eu sou o @Lele Bortolassi, aqui comigo Carol Govari. E aí, Lele, tudo bem? Tudo bem, Carol? Carol Govari, pessoal, tudo bom? Carol Govari. Carol Govari. Estamos aqui nos estúdios da Cubo Filmes para apresentar para você o nosso convidado de hoje. Cara, fundador de uma banda essencial para a história do rock gaúcho e que, para quem já acompanhou os episódios anteriores, né, já pudemos contar algumas historinhas deles, porque eles fizeram parte do que Sim. tu chamou de early years, né? Years, os early years da Olele Music, Olelê. né? Que é o que a gente está contando hoje aqui. Então, eu gostaria de anunciar para vocês já de início, e ele vai se direcionar àquela câmera ali, James Andrew da Tequila Baby. Seja bem-vindo. E obrigada pela presença. Estar aqui. Eu me sinto fazendo uma revisitação, né, na minha infância, digamos assim. Na infância? Sim, se passou 27 anos de Tequila Baby, né? Há 27 anos atrás foi tudo tão diferente nas nossas vidas, assim, e quando a Carol me mandou, foi tudo, né, Lele, que me mandou o link, James, é assim que tá rolando, dá uma sacada. Eu comecei a assistir, foi agora final de semana, né? Comecei a olhar e curti, assim, né? A gente até andou de carro, eu e a Luana, assim, olhando, assim, né? E que legal, foi muito bom, porque para mim também tá sendo terapêutico, assim, olhar pra claro, isso tudo. a proposta é essa. A proposta é mexer com a nostalgia, legal, né, cara? Nostalgia. Pra quem vê, pra quem ouve, né? Eu não E sei pra quem vem aqui. Eu não sei se a palavra nostalgia, ela é tão na veia quanto, cara, é uma revisitação. É uma revisitação mais de passado, né? Uma memória. Porque parece que a gente tá indo lá agora com uma outra mentalidade e um outro entender de tudo. Claro. Entendeu? O distanciamento permite isso, né? Imagina, tu falou, 27 anos, então Porque hoje tu olhando pra trás. Eu tenho nostalgia, tu mostrou as credenciais do Motorhead, eu tava ali. Eu fui no do Araújo Viana, fui do Gigantinho. Do Gigantinho? Do Opinião também fui. Do Opinião. Entendeu? Eu fui nos Ramones, entendeu? Eu vi ali a latinha desse si, eu tava lá na gravação do Live River Plate, eu tava lá na primeira noite. Isso me traz nostalgia, porque eu tô indo lá com um copo de cerveja na mão, curtir. Agora, quando é algo que faz parte da tua formação óssea, como foi o rock gaúcho dos anos 90, foi pra mim, no caso, é demais, porque foi uma descoberta como cara, descoberta como músico, descoberta como uma atividade remunerada. Foi uma profissão, eu disse tchau para os meus amigos que estavam no escritório e eu vou montar uma banda. Como assim, sabe? Eu vou viver da música. Calma lá. Só antes de situar aqui algumas coisas importantes sempre no início de um episódio, tá? Nós temos aqui apoiadores que a gente tem que citar. Eu tava pronta pra chamar a tua atenção sobre isso. Fica tranquilo, né? Eu gosto quando o convidado já vem pronto pra falar, porque é aí que vai render. Tá? Mas aqui, ó, Dado Beer, nossos parceiros, né, que nos dão aqui um líquidozinho para molhar a palavra, soltar mais a palavra. Molhar a palavra, né? A Montecchio Pizzaria, que nos abastece antes da gente consumir as Dado Beer, né? Viemos né, alimentado, Carol? É uma maravilha. Você que está me vendo agora, né? Você que está ouvindo não, mas você que está me vendo, você vai estar vendo que eu estou de cachecol, o James está de jaqueta de couro, né? Estamos hoje aqui em Porto Alegre, num frio de 7 graus, gravando esse episódio. Hoje é dia 31 de maio de 2022. Né? Sei lá quando é que você vai estar vendo esse episódio. Né? E importante também, né, Carol? Além da Dado Beer e da Montecchio, a gente citar que tem uma parceria nova chegando. E aí eu passo a bola pra ti. Quem assistiu o episódio com o Fred, os episódios anteriores com o Fred, viu que o Fred trouxe uma camiseta da comunidade muito a fuder, né? Muito. Aquela camiseta muito massa. E eu fiquei já assim, né, meio assanhada. A gente morde uns convidados aqui também. Dá uma dessa aí pra mim. E ele falou, produto oficial. E eu, acho que fiquei meio assanhada por essas camisetas. Eu vou querer uma camiseta. E a Produto Oficial entrou com a gente nessa. Então, podem ter certeza que, inclusive, nossos ouvintes vão ganhar camisetas da Produto Oficial. Oficial. E telespectadores. Mas, basicamente, tem que seguir no Instagram. Isso aí. O podcast que é
@EQSSADN, que são as iniciais, e eu quero ser seu amigo de novo. Foi a forma mais fácil que a gente conseguiu. O Instagram também dá produto oficial e se inscrever no nosso canal lá no YouTube. Exatamente. Então aproveitem e façam tudo isso que a gente vai chamar os sorteios por lá. Tem boné, tem camiseta, tem CD, tem DVD, tem revista, tem tudo de todas as bandas. Então a gente vai fazer uns sorteios massa lá. Então acompanhe nas redes que a gente Vem anuncia. com a gente. Vem com a gente que a gente anuncia lá. James Andrew, Tequila Baby. Certo. Como começou a Tequila Baby na tua vida? Ou como começou a Tequila Baby? Na tua vida, Peraí, faltou apresentar um convidado hoje. Ou uma convidada? Uma convidada? Jujuba. Como assim? Que gente, A falta de Jujuba tá com educação. soninho. Ora, Jujuba, seja bem-vinda. Essa é a filhota. Será que eu posso trazer o Tuts pra gravar? Claro. Ela O veio Tuts- de o Tuts jaquetinha foi- de couro. Olha ali, ó. Olha ali, E ó. camiseta dos Stones, né? Ora, Elegância, maravilhosa. né, cara? Bem vestido, né, Só que ela cara? acordou cedo, ela teve creche, hoje agora tá com sono. Ah, normal. Putz, ela passou o dia na creche, ela tá exausta. Se entrega. Ela tá exausta. Em 93, por aí, a gente vivia uma outra vida no que diz respeito a todo jeito de entendimento, como começa relações profissionais, musicais, no caso, como tu encontra novos amigos e tudo mais. Mas vamos lá. Em algum domingo de 1993, no Oswaldo Aranha, uma tarde ensolarada, tá? Inverno, tá? Era inverno, era frio, era coisa de jaqueta e tudo. Na frente do bar Luar, eu tô conversando com uns amigos meus, tá? Não, porque tu tem que ver, cara. Foi foda, cara. Os Ramones tocaram dia 4 de maio de 91 no Gigantinho. Eu fui nesse show. Eu tinha vendido todos os meus LPs dos Beatles para comprar o ingresso e vim de Santa Maria para Porto Alegre. Eu sou natural de Porto Alegre. Mas em 91, no 89, 90 e 91, morei por 3 anos em Santa Maria, que o meu pai foi transferido para lá. Era um molecão de 14, 15 anos de idade. Fui junto. Beleza. Ali pelos 17 eu já tô em Porto Alegre de volta, né? E tá eu uns amigos conversando, que os Ramones, aí, o show foi foda, não sei o quê. Cara, 2 horas de show e era um anti-outro aí fora e tocava assim tudo. E a gente veio mais cedo, a gente ficou escondido dentro de Gigantinho, a gente viu a passagem de som deles. Todas aquelas coisas da mística, Jovens, da áurea do rock óbvio. and roll, né? Cara, e eu tô conversando com meus amigos e assim, a calçada do Oswaldo Aranha lotava, né, Lelê? As calçadas ficavam Isso eu ouvi lotadas. falar, eu não cheguei a ver isso, né? Mas fala. O reduto rock, um dos maiores redutos rock do Brasil que se teve foi a Oswaldo Aranha. Ela era o complexo Oswaldo Aranha Rock and Roll era Bar do Lola, que era tipo a coisa mais punk rock que podia existir na América do Sul. O Bar João, que era a coisa mais clássica que podia existir no Brasil. De boteco, no caso, assim, tipo, Um estilo mais boteco. Mas a lanchera vem depois. O Lola, tá, ele tinha churrasco de meio-dia. Sério. Que pra situar quem não conhece, assim, pois é. numa quadra tinha o Lola, né? Depois na esquina tinha o Bar Ocidente. O Ocidente. Sim, Né? tá ali Aí até hoje. mais em direção, pela mesma quadra, tinha o João, a lancheria do parque, tem até Baltimore. hoje, e os cinemas, cinema né? Baltimore, aham. Os Cinema cinemas de Baltimore, calçada, porque Baltimore. toda a efervescência daqueles shows que tinham ali no Scaler e no Luar, que eram do Isso. outro lado da rua, já dentro do Parque da Redenção, ainda tinha entre esses bares os cinemas, porque eram Sim. 4 cinemas juntos. O Baltimore. Baltimore 1, 2, 3 e Na 4. frente do Scaler do Luar ficava o Fumódromo. E uma das coisas mais foda que tinha era o Zé do Passaporte, que era onde tu comia o cachorro-quente. Por quê? Quando tu tem 17 anos de idade, em 93, por aí, 17 anos, o Lola te abriga. O Ocidente, depois que pra nós já era uma casa de galera mais velha, porque tocou as bandas mais velhas, tá entendendo? Sim. Tem 17 anos de idade. Os caras do Cascaveletes tocaram lá, eles são mais velhos que nós. A gente amava a banda, ama essas bandas todas tocavam, mas pra nós era um local de galera mais velha. Sim. O nosso encontro da molecada que usou camiseta do Nirvana escrito de pincel atômico, porque não existia pra vender, ou do Ramones, Ramones, escrevia nas roupas, porque não tinha camiseta pra vender. Depois teve na cultura dos hippies lá da Praça Alfândega que faziam as camisetas, mas ali não tinha muito.
A Lancheira do Parque era mais galera que estava na universidade, que vinha da PUC, dos colégios noturnos ali, do Anne Frank, tudo pra ali. A gente era molecadinha, velho. Sim. A gente foi pra rua com um panfletinho pra convido pra montar banda, entendeu? Tinha isso. Se você gosta de Ramones, Buzzcocks, Sex Pistols, Toy Dolls, Replicantes, eu moro no endereço tal, entendeu? Porque a gente não tinha celular, a gente não tinha e-mail. Tu tinha que ir na casa da pessoa, entendeu? Ou dar um ponto de referência. Estudo de noite ali no Julinho, sei lá onde, entendeu? Sim. Um exemplo, no Colégio Rio Branco. Existia também nessa época, né? Quando se fazia esses não eram anúncios, né? Eram panfletos. Panfletos, que se os distribuía, flyers, né? ou de repente o cara botava num poste ali Sim. na aglomeração, ou né, em alguns casos assim, os caras faziam até anúncio em classificado, em jornal. Não, né? das revistas jornal, Headbanger, tudo Isso. mais. Mas o mais clássico que tinha era assim, tu botava nas entradas, tipo, da Lancheira do Parque, Ah, sim, uma né? folha de ofício com uns pedacinhos que tu recortava, assim, o contato, entendeu? Sim. O telefone da casa de um amigo, sabe? Alguma coisa assim. Porque não era todo mundo tinha fixo, né, na época. Até que Procura-se vocalista. Isso aí, mas tem que gostar de tal banda, senão não entra. E daí vocês começaram, como é que tu começou Não, eu tô te falando antes de É Tequila bem Baby. antes, é isso aí. Aí eu tô Tu já conversando- tocava guitarra aí? Já tocava. Aí eu tô falando com esses amigos, mas eu fazia parte de um mundo... É que hoje em dia é tudo muito, muito positivo e muito barbada pra música, pro músico, né? Hoje a galera reclama muito de barriga cheia, porque... se tu era de um estilo musical, tipo, tu gostava de bandas de punk rock, tu gostava de bandas de punk rock de um passado longe pra nós. Não tinha Offspring, não tinha Green Day, tu não sabia quem era o Pennywise e tu não sabia... Tu tinha o punk rock original Clássico, mesmo, o punk rock clássico. E os Replicantes, o Cólera, Inocentes do centro do país. Aquela cena brasileira de Exatamente. punk rock dos anos 80. Então a gente flertava muito com o rockabilly, entendeu? Que aí vem os nossos encontros de amizade com os acústicos. Isso aí a gente vai falar depois, tá? Por causa da vertente rockabilly. E as bandas que a gente amava. A Tequila surge de uma junção muito legal, mas que ela vem muito do rock gaúcho, sabe? A gente talvez assim uma das bandas que mais se influenciou no rock gaúcho. Sério? O primeiro cara que eu vi tocar guitarra ao vivo na minha vida foi o Cláudio Heinz, do Replicantes. E pra mim ele sempre foi um ídolo, ele é hoje em dia, sabe? Eu tinha eles como... é assim que tu segura uma guitarra, entendeu? Eu devia ter uns 11, 12 anos de idade, entendeu? Eu descobri através dos Replicantes que eu podia abdicar do ovo de Páscoa e pedir um disco dos Replicantes de Páscoa, entendeu? Porque isso foi 86, 84, 5, por aí, entendeu? Então, eu peguei essa geração que ela foi muito legal, assim, ela foi tudo muito natural na nossa vida. Aí, volta lá para os Valdaranha. No inverno, conversando aqui assim, não sei o que, o show do Ramones, e eu escuto do lado um falando com a voz assim, sabe? Com a voz rouca, e não sei o que, não, porque eu fui no show do Ramones também, não sei o que. Sabe, a gente se falando. Fiquei 27 anos tocando com esse cara, o Duda. A gente montou a Tequila Baby com a ideia de futuramente abrir os shows do Ramones e não pagar pra entrar no show, porque daí a gente ia ter acesso livre. O objetivo era esse. Porque o objetivo de uma banda de punk rock é o seguinte, é tocar pra se divertir, conseguir diversão grátis, entendeu? E ter uma banda pra tocar com as bandas que tu gosta e não pagar pra ver eles, entendeu? Porque os caras são tudo duro, né, velho? Se é uma coisa que diferencia muito a Tequila Baby pras bandas que a gente se tornou depois irmãos de bandas, assim como os acústicos, a comunidade. Eu não conheço todos os outros muito bem, sabe, assim, da vida pessoal, mas tipo, os guris estudaram em colégio particular, tudo mais, a gente veio, cara, periferia da Zona Norte de Porto Alegre, entendeu? Eu pegava o ônibus e descia por trás, correndo, porque não tinha grana para ensaiar já, com a guitarra. Uma vez caiu guitarra, caiu um amplificador por lá, carregava um amplificadorzinho pequeno. Então hoje eu vejo a diferença, tá? Que lá no futuro a gente se encontra no palco profissional, todo mundo muito massa, a gente tem uma relação de amizade com essas bandas, assim, eu tenho o maior carinho do mundo, eu me senti apadrinhando os acústicos quando eu incomodava o Rafa para eles cantarem em português, porque a Tequila já estava acontecendo por estar com refrões em português. E eles eram a banda mais foda que tinha aqui, cantando em inglês, no rockabilly, que nos levava aos shows. Eu assisti inúmeros shows dos acústicos
quando eles estavam com a vertente rockabilly muito foda. E eu fui um dos caras que mais botou pilha neles. Cara, vocês têm que fazer o autoral e cantar em português que daí vai ter aquela coisa que a gente estava sentindo com as nossas músicas, Baladas Sangrentas. Aliás, se você quer saber essa história dos acústicos valvulados, quando é que eles viraram do inglês rockabilly para o português rock and roll brasileiro mesmo, rock nacional, assista os episódios anteriores, Volta que lá num deles... no 13 e no 4. Tem 2 episódios com o Rafa, né? Tem 2 episódios, 13 e o 4 ali, tem que isso tá... Tá tudo contadinho Mas ali. essa informação aí, a que primeira foi o James que botou pilha... Cara, ela falou. talvez outras pessoas, tá? Sim. Não é mérito meu, mas eu encomendei. O mérito meu foi pegar um dia a gravação do Concertos que teve Concertos lá. Ibiza. De Martino fazia, né? Felipe de Martino, É, lá no fazia Ibiza, na isso. Praia de Atlântida. A Tequila foi tocar. Os acústicos tocaram 3 ou 4 músicas já em português. Todo mundo parado. Todo mundo curtia as clássicas do primeiro disco em inglês, ok? Eu peguei uma fita de gravação que foi gravado do PA, levei pro nosso... A gente já estava na Antídoto, já tinha lançado o Tequila Baby, esse, e levei pra gravadora, pro Raul Albornoz, e mostrei a gravação deles cantando em português. O que aconteceu? Eles foram contratados pela nossa gravadora, Antídoto, e lançaram o disco que foi O disco da virada que a gente falou. Também no episódio que a grande virada dos acústicos, entendeu? Então, assim, como eu estava falando, apesar da gente vir a gente teve infâncias diferentes, estudou em colégios diferentes, a gente estava em situações diferentes. Musicalmente, a gente tem um encontro que ele é fantástico. E eu acho que os acústicos, a comunidade traz para a Tequila, quando a gente forma todas as bandas ali, traz informações que foi importante para nós, como talvez a gente deve ter levado para as bandas também, coisas que para nós, que surgiu no punk rock, era importante. Para nós era importante ter os amplificadores mais foda do palco. A gente, em inúmeros shows, a gente fez show, não ganhou nada de grana, mas a gente alugava os amplificadores foda e levava pro palco, que tinha aquelas paredes de Marshall, assim, sabe, cara? Então, pra nós, essa era muito importante, porque as nossas referências eram assim. A gente queria ter um palco foda, sabe? A gente queria, tipo, ter a presença do palco dos Ramones, se portar como Metallica. Essas eram as viagens da nossa cabeça. A gente era moleque, Gurizada, né, velho? né? Gurizada com tocar. toda a vontade do mundo. E a Tequila surge de um pouco disso que eu tô falando, desse apanhado todo da Oswaldo Aranha, dessas coisas que estavam surgindo, não tinha nem surgido Garage Hermética ainda, que depois foi um lugar que abrigou a Tequila. Talvez a Tequila foi uma das bandas que teve uma desenvoltura comercial depois, no decorrer dos anos 90, que mais fechou na Garage Hermética, uma das mais, né? Porque era um lugar que nos abrigou, a gente se sentia super confortável em fazer, a gente fazia maratona lá, sabe? Sexta, sábado, domingo, sabe? A gente fazia. Então a Tequila, ela vem disso. Acho que isso é a nossa contribuição, ela foi através do punk rock, porque foi o que a gente aprendeu com as bandas que a gente teve acesso. E depois essa fusão que acontece com as outras bandas, porque tudo aconteceu meio que junto, né? Sim. Tava a Ultraman acontecendo, a Tequila acontecendo, os acústicos, a comunidade era muito... tudo ensaiando lá no Bafo. Cara, aí... Por que vocês foram parar lá no Bafo pro ensaio? Tu lembra disso? A nossa amizade com os acústicos era um troço foda, assim, tipo, a gente tava sempre junto, a gente era as galera que tava junto, a gente vivia nas festas que teve no Bafo de Bira, né, a gente... Contamos no episódio. Foi em todas, eu acho. Episódio, A gente foi em todas, sabe? E a Tequila não tinha onde guardar o equipamento, então a gente estava saindo do primeiro disco, Tequila Baby, indo pro Sangue de Pólvora. Esse disco aqui foi todo ensaiado. Esse disco, no caso, só pra comentar, pra quem tá. Que tem Sangue galera de que Pólvora. só nos ouve, né? Então é o Sangue de Pólvora. Sangue que de tu tá Pólvora falando. de 99. 99. A gente faz o primeiro em 96, 97, 98, 99. Esses 3 anos aí que a gente ficou amadurecendo e a gente chega nesse disco aqui, ele foi todo ensaiado e feito as músicas, tudo no Bafo de Bira. Tudo. A gente... Tá, já no segundo disco. Vamos pra esse aqui então. Volta, Primeiro disco. Volta um pouquinho. Como é que vocês chegaram desde essa formação da banda ali, da situação de Oswaldo Aranha, de cena
né, efervescência em Porto Alegre ali na... Eu não vou te perguntar por que o nome da banda, tá? Fica tranquilo. Pergunta. Não, eu acho que foi ali, eu chamaria de uma grande explosão cultural, sabe? Isso. Porque eu assisti uns outros episódios, eu fiquei com aquela vontade de falar também, né? Claro, É uma tática que a gente usa. Faça isso. Olha como é que é, Não, vê aí. olha só, o Lelê é muito boa essa tática. Não, mandou o link. É legal, Vê legal. aí como é que a gente tá Vê aí fazendo. o que a gente Eu tá acho que fazendo. foi uma grande explosão cultural, cara. Eu acho que o mundo estava vivendo uma revolução musical através do Nirvana. Cai os grandes palcos. Guns e Michael Jackson já não é... Começa a virar cafona isso. Tu não precisa mais de tudo aquilo para ter um show foda. Dá para ter 3 brother tocando no palco ali do Hollywood Rock que vai ser uma merda, mas vai ser uma merda muito legal, sabe? Vai ser divertido, sabe? E acho que vem aquela coisa toda do Nirvana e todo o apanhado que vem junto, que foi através do Nirvana, sabe? Foi através do Nirvana. Aquela cena grunge que era uma coisa É. mais crua, né? De Era palco. rock de garagem dos anos 60 de novo. As bandas de garagem que foram parar em, Isso aí, em isso grandes aí. palcos, É. mas que não tinha parafernália. É, exatamente. E eu acho que a revolução cultural que se vivia no mundo, associado a algumas coisas dos astros do rock and roll queriam, sabe? Eu que fui um cara que nunca foi convidado para montar banda, eu sempre convidei para montar banda, porque na minha época todo mundo tinha que tocar Iron Maiden, Led Zeppelin, Starway to Heaven inteira. E, cara, essas bandas eu fui gostar depois, porque na época eu peguei nojo, porque eu tava querendo montar uma banda e eu não sabia tocar essas coisas, eu não queria tocar banda cover. Porque a Tequila enfrentou, assim como as bandas que a gente citou aqui já, a gente foi talvez a grande resistência anti-banda cover. Hoje a gente é tudo amigo dos caras e a gente tem um carinho por eles. Mas na época, é uma verdade, a gente detestava, a gente achava brega essas bandas cover, entendeu? Era brega, eles tocavam Michael Jackson, tá louco, cara, eu tenho 17 anos de idade, eu tô ouvindo Smell Like Spirit, eu não quero saber do Michael Jackson. Lógico que depois do entendimento cultural musical, a gente absorve, mas eu tô falando da expressão remetendo ao dia lá, me compreenda claro, isso, né, cara? Na A rebeldia. época, exatamente, Sim. cara, sabe? Eu não vou mentir e fazer de conta que com 17 anos de idade, Não. a gente tinha uma maturidade pra lidar com tudo. Não, a gente queria fazer o nosso rock and roll. E queria ter aquela postura rock and roll também. Exatamente, Postura cara. punk rock. Exatamente, porque era assim que eram os nossos ideais. A gente não fazia acústico, a gente, sabe, tava cagando andando por pegar um violão e sair tocando uma rádio, sabe? A gente achava isso bizonho, sabe? Que a gente queria tocar guitarra. A versão acústica da música mais famosa. Depois a maturidade Claro, depois, vem e ela te conforta, né? Sim. Em muitas coisas. Mas em termos de Tequila Baby. E o primeiro disco da Tequila Baby, o que acontece? A gente já é uma banda que teve várias formações, tá? A gente teve várias formações que elas são sempre calcadas por mim e o Paulo Stenzel, que hoje mora em Portugal. Ele era o vocalista da banda, certo? O Duda era o nosso, digamos, nosso amigo, que é o cara que eu conheci, e a gente tinha uma vontade de montar uma banda. E a gente teve muitos desencontros para montar essa banda, sabe? E nesse meio tempo teve outros bateristas e outros baixistas. E como numa pesquisa de uma nova coronavírus para tentar descobrir, a gente começou a misturar. Teve várias pessoas entrando na banda e saindo, sabe? Não era Tequila Baby ainda, mas era o período embrionário. E o que acontece em determinado momento? O Duda assume de montar a banda, aí eu e o Duda a gente vira os caras da banda, entendeu? E a gente começa a catar músicos para tocar. Aí tocou outros bateristas e tudo mais, até que a gente já tinha alguns músicos que tocavam com nós e a gente marcava meio que ensaio separado, assim. Pá, aquele cara é foda, ele vai pro estúdio, ele toma trago, ele fica vomitando o ensaio inteiro. Aí tu tem que pagar 2 horas de ensaio, 1 hora ficar limpando, ou o cara não vai, aquele cara que não vai. Até que aconteceu o seguinte, o Didi, que era o baterista, que gravou o primeiro disco, ele se firma na banda, como o cara que tá tocando mais com nós, mesmo que o Paulo teve que buscar algumas vezes ele de táxi em casa, que ele esqueceu que a gente tinha show, assim, sabe? Coisas normal de início de banda, né? E o melhor amigo dele era o Rodrigo, que depois entra na banda também. Então a gente se firma nessa formação que grava o primeiro disco, né? Que fica durante 10 anos tocando, que grava o Tequila Baby, o Sangue de Pólvora e o Punk Rock Até os Ossos e a Ameaça Continua, 4 discos de estúdio.
a gente começa através dessa revolução cultural que foi se apanhado todo de Oswaldo Aranha, tudo mudando, assim, tudo acontecendo muito louco, né? E aí os caras que só queriam tocar metal já não estavam indo tão bem, e começa a surgir essa coisa do punk rock californiano, que vira um punk rock mundial, que vira um hardcore mundial, que vira um HC melódico, que vira todo esse leque de rock alternativo hardcore, assim, sabe? Muito pelas bandas gringas da Califórnia. Tem aquela explosão do Green Day ali em 94, né? Foi muito foda. Que 94, que daí trouxe com a MTV, como ele disse, aquele estouro desse punk rock californiano, que tinha o Offspring também, que vinha do mercado. Também. O Rancid. Mas é que o Green Day realmente foi uma coisa que na época, né? Tu tinha aquela coisa, digamos assim, camisa xadrez, punk rock, camisa xadrez do Nirvana, né? Mas tu tinha o Green Day, porque o Green Day ficou muito aquela coisa do clipe de Basket Case, que era um monte de era colorido. Não tinha nada a ver com a banda, aquilo era uma estética de um videoclipe. Mas aí, como a gente estava começando a trabalhar esse negócio nas nossas cabeças, assim, né? Música e imagem o tempo inteiro juntas, que hoje é uma barbada, né? Sim. Hoje é obrigatório. Né? Música e imagem andam completamente juntas. Só que naquela época a gente estava ali com 2, 3 anos de MTV no Brasil, então realmente aquilo ali marcou muito. E o Green Day foi uma banda que marcou nessa época, porque eles faziam punk rock na sua essência, mas eles pegaram a manhã de fazer música para tocar no rádio, né? E tocou no rádio. Né? Acho que eu digo assim, olha, Lelê, como o Ramones já tinha uns hits de rádio, né? Como quem esteve dentro de uma banda durante quase 30 anos, eu acho um pouco injusto dizer que tu pegou a manha. Eu acho que os caras têm uma expressão natural tão foda. Se tu for ver assim, olha, eu acho que mais tem a manha da mídia observar a expressão musical foda que tem ali. O Green Day sempre soou com uma grandiosidade que eles parecem assim, me perdoem os mais ortodoxos, eles soam com uns violão e guitarra que parece Beatles às vezes, sabe, cara? De tão foda que é, sabe, cara? Entendi. Sabe? E ao mesmo tempo tu tem do outro lado ali, na mesma Califórnia da vida, um Smash do Offspring, que é de um hardcore visceral muito foda, sabe, cara? E eu acho que assim, olha, é uma expressão natural que a gente fica tentando achar por que hoje não surge bandas, não sei o quê. Cara, acho que talvez vai acontecer em um determinado momento de acontecer mais expressões culturais. Mas na música, eu acho que a gente viveu muito, ela, por causa da idade, pega um pouco depois, a revolução musical, de fato. Uma revolução musical. E não é da boca para fora, isso é uma revolução musical. Talvez aconteceu só nos anos 60 tão forte. Sim, os 70 já é até meio... Os 60 acontece uma revolução, né? Ali no final de 50 para os 60, né? Aquela coisa Buddy Holly, Little Richard, Chuck Berry, depois os Beatles, com Elvis junto, né? Sim. E todos os outros, Ed Cochran e tudo mais, me perdoem, não lembrar de todos agora para dizer, acontece nos anos 60, né? E aí depois isso vai meio que se esvaziando e vem mais uma força, mas que já é disso, que é os 70, né? Que as bandas de hard rock, as bandas... progressivo. Progressivo e tudo mais. Nos anos 80 dá meio que uma embaralhada de tudo de novo, né? Vem muito mainstream, que é quase mais o mesmo, que é o Queen tocando e depois o Guns tocando. O mesmo estádio lotado. Vem aquela coisa de mainstream, U2... né? O Queen, sabe, que já vinha dos 70, mas tem toda aquela explosão da música mundial nos anos 80 também, né? Me ajuda a explicar, a fazer a pessoa entender como é que vai ter algo novo em surgir quando já tem Guns e Michael Jackson e Queen, entendeu? Não tem nada para surgir de novo. Aí, cara, surge o seguinte, cara. Surge a expressão musical, a cultural, que é a MTV. A MTV abrindo uma sucursal, assim que se fala? Não, em cada lugar do planeta, uma vez por dia. Aqui Porque no mesmo ano que a MTV chegou no Brasil, o grunge explode. Sim. Então, tipo assim, aí que tá. O clipe de quem é que Smell desbanca Like o Michael Jackson é o Nirvana. O clipe de Smell Like era tipo uma chamada de um teaser pra, tipo,
o mundo vai mudar. Alguma coisa que tá acontecendo. Alguma coisa tá acontecendo aqui. O Então, mundo vai aquilo mudar. que também trouxe para o mercado, viu aquilo, e obviamente que isso levou o rock por um bom tempo nos anos 90, porque no caso as rádios estavam abertas para as guitarras, a MTV dava uma puta força, né? E obviamente no caso da Tequila, a Tequila foi uma banda que... Como é que me chamou a atenção até que ela puta merda. Esses caras, eles fazem um som que nem os Ramones, mas eles cantam em português, sabe? E era tipo assim, tu ia no show da Tequila e era tipo assim, cara, são músicas de 2 minutos e meio. É muito raro. Quantas músicas de 3 minutos tem nesse disco aqui? Acho que deve ter uma. É? Meio hippie. Uma. Não tem, esse disco, música meio hippie. esse disco inteiro tem o quê? Tem 30 minutos? 30 minutos. Esse Pois disco, tu diz o primeiro disco da Esse Tequila. aqui pra quem tá nos ouvindo. É, pra quem tá ouvindo. O primeiro disco da Tequila, tipo assim, porque quando eu conheci os guri, e era porque eu vi um ensaio deles lá no Bafo de Bira, na época eu já morava Tu lá ainda no Bafo de Bira. era a época que tu morava lá. Sim, eu já morava lá. E eles ensaiavam ali e tinha o aquáriozinho do estúdio, que era a salinha lá de baixo que o Rafael contou, que tinha o sofá lá onde morava lá a Índia, lembra? Que ele falou. E aí acontece o seguinte, daí nós ficava olhando assim, cara, e era uma loucura, porque eram os guris, 1, 2, 3, 4. E existia uma demência de tipo o volume que a gente ensaiava. Era. Mas Sim, a gente seguia uma cartilha do rock pesado, assim, ao extremo, né? Claro, e eu tinha aquela coisa de ter ido no Gigantinho ver o Nirvana, o Ramones em 93. 91. 91. Primeira vez 91. Aí depois 93 foi aquela 94, vez com 94 com o Sepultura e Sepultura e o Raimundos, que a gente falou no outro episódio aqui também. Mas tipo, aquele show do Ramones em 91, no Gigantinho, aquele show ele é muito emblemático pra minha geração. Ele é bizarro, assim. porque as pessoas não sabiam como se portar num show daquele. Isso. Era surreal tu ter, assim, o Ramones em Porto Alegre, porque a gente já ouvia, claro, a Ipanema tocava o Ramones, né? Só que a Ipanema tocava aquelas bandas da explosão do punk rock, o The Clash, o Sex Pistols, isso aí tudo tocava na Ipanema, só que essas bandas já tinham acabado. Sim. Nenhuma era viva. Já tinha acabado. Nenhuma banda fazia show. A banda que existia ainda e que tava firme ali, porque, tipo, tu ia nas baladas, essas baladas que tocavam esses rock mainstream dos anos 80, tu ia numa balada na noite, ali no início dos anos 80, meio dos anos 80, final dos anos 80, tu ouvia os clássicos das pistas de dança, o David Bowie, o The Cure, o Talking Heads, cara, sei lá, 200 mil bandas. Só que tu também tocava o Ramones, sabe? Tocava o I Wanna Be Sedat, sabe? Essas coisas assim, o Surfing Bird tocava. Pet Sematary. O Pet... Não, o Pet Sematary foi até depois, foi 89, né? 89. Mas eu digo assim, que tocavam aquelas coisas, tocavam no meio, assim, sabe? Era aquelas coisas, porque tinha essas bandas, assim, do chamado pós-punk, né? Elas eram misturadas com as bandas punks na pista de dança. É tipo, acabou o jogo, os Ramones continuaram jogando. Isso aí. Foi tipo isso, assim, eles ficaram... E aí eles flertaram com coisas dos anos 80 que foi foda, acho que pra todo mundo, pros Stones e pros Ramones. E depois eles se encontram muito ali adiante quando, tipo, Kurt Cobain, o Ed Vedder, todo mundo começa a falar dos Ramones com tipo assim, cara, esses caras foram os caras que nos ensinaram a coisa mais fantástica, que talvez foi a coisa que a Tequila mais fez e coisa que eu mais me orgulho. Fazendo um paralelo dos Ramones. A cada cidade que a gente ia tocar no interior, a gente tinha a impressão que quando a gente voltava tinha 10 bandas a mais, sabe? Sim. Porque eles viam em nós o quanto é aceitável montar uma banda, aquilo que na minha geração foram cruel comigo. Eu tinha que saber tocar Story to Heavy, do Pink Floyd, eu não sei o que, pra estar numa banda, porque daí eu toco bem. Sim. E não tinha uma licença de eu poder criar as músicas que eu queria. Eu queria fazer uma música sexo, algema, cinta liga. Talvez o LED não faria assim. Que foi a essência do movimento punk original. Sim. Né? O movimento punk, ele surge, até isso tem um livrinho ali que conta bem uma parte dessa história, que é o Martin, por favor. Ele surge justamente por caras que não queriam fazer músicas de 15 minutos, né? Que o rock progressivo tomava conta do mundo naquela época. Os caras, não, velho, a gente quer tocar coisa de 3 acordes. É que banda teve um certo momento na história que, assim, ó, a banda é boa quando todos os músicos tocam muito bem. Sim. E muito bem, às vezes, significa não tocar só bem para ter digamos, um reconhecimento, porque pessoas te gostam. Não, tu toca difícil, sabe?
Sabe? Tipo, tu toca muito difícil, aí tu mostrar toca que bem. toca pra caralho. Eu, pra mim, isso aí tocar bem é, sei lá, pra mim, quem tocou muito melhor guitarra na vida, pra mim é Chuck Berry. Pra mim, ele é o cara mais foda, que ele ensinou todo mundo o seguinte, ó, gurizada, é assim, ó. Entendeu? Inclusive pro Jimi Hendrix, que também tem seu, né, mas claro. Ele ouviu Chuck Berry. E aí, vocês ensaiavam no Bafo Ibira, vocês se conheceram lá, como é que foi esse Mas já começo? foi um pouquinho antes, só pra concluir o que o Lelê falou ali. Como é que a gente chega nesse disco, tá? Porque aqui a gente não tava no Bafo ainda. Ah, aqui vocês ainda não estavam. Ah, tá. O que acontece? A gente monta a formação, volta ali pra formação que vai gravar o disco. Então a gente tá bem azeitado, já fazendo shows, eu vendendo show da Tequila pra gente conseguir começar uma banda, tá? Do it yourself. Totalmente, E daí, cara. Eu não sei. Conta aí como é que era essa venda de shows, telefone ligando pra tudo que casa. Era assim, eu ligava pros lugares que amigos tipo Piquet, entendeu? Que já estavam mais desenvolvidos musicalmente, assim, já tinham mais profissionalmente música. Ele me passava, James, esse aqui é um barzinho bem legal, tá abrindo lá, é um garajão, vai dar pra vocês tocar em Três Coroas. Eu ligava, oi, cara, tudo bom? Eu sou amigo do Piquet, eu sou o James, eu toco no Tecla Baby. Não tem uma data pra gente tocar aí? Daí, tá, mas vocês tocam o quê? Ah, a gente toca nossas músicas. Tá, e qual é as músicas de vocês? Ah, a gente já tem umas 5. Tira o sutiã, tira a calcinha, sexo, algemista, liga, balada sangrenta, e a gente fez uma versão do Mutantes, ela é minha menina. Imagina. Isso aconteceu muito, velho. Sério? Eu fui injusto com Três Coroas, que o Bar Oficina foi o primeiro lugar que eu vendi um show de Tequila. Bar clássico. A gente foi de ônibus de linha, tá? A banda e mais o Leandro Padrax, que foi um dos nossos primeiros holds, que depois tocou na Grosseria, ele tocava na banda Track nos anos 80 também, e ele era um cara mais velho, ele nos dava um norte, assim, ô gurizada, vocês têm que fazer assim, assim, assado, vocês têm que levar tudo muito a sério. E a gente, que legal, vamos levar a sério, a gente vai detonar. E aí a gente foi lá tocar no bar de oficina, o cara nos contratou, nos levou, era um bar muito legal, só que aquilo, a gente tocava, sei lá, uns 30 Ramones, Sexo, Algemista, Liga, Balada Sangrenta, Malandro do Bonfim e 4, 5 nós que a gente tinha, né? Cara, só que eu não sei como é que... Talvez a gente, como aquele trambiqueiro da rodoviária, sabe? Que mexe os potinhos, a gente foi, na hora certa, começar as coisas, porque a gente estava ligado nas bandas que a gente gostava. Por uma necessidade de expressão musical... A gente, tem um amigo que veio de Los Angeles, ele trouxe um disco. Outro veio de não sei onde, trouxe um disco. E a gente acabou ligado, no mundo, sem internet, com todas as músicas que estavam rolando. Então, tipo, conheci o Nirvana através do Inceside, entendeu? A gente conheceu o Green Day porque um amigo trouxe um VHS de um show do Green Day, não sei aonde, antes de sair o Duke. Sabe as coisas loucas, assim? A gente começou a ficar muito ligado, muito atento a tudo, sabe? O Rodrigo sempre foi um cara que amou muito Metallica, assim. A cozinha da Tequila se forma de uma maneira muito forte porque são dois caras do metal, entendeu? Claro. Era eu com essa vertente do punk rock, o Duda com o rock nacional dos anos 80, muito foda. O Duda sempre soube todas as letras das bandas de rock gaúcho e de rock nacional, né? Sempre soube muito bem essa coisa de cantar as músicas. Eu botando a pilha na gurizada, vamos tocar punk rock, não sei o quê. E os guris tinham um azeitamento muito foda de metal, assim. Então nos deixava uma banda muito potente, né, cara? E aí a gente começou a ficar atento a isso tudo. A gente começou a botar nos nossos shows, tocar essas bandas. E a gente começou cada vez mais a fazer música, certo? Aí, em determinado momento, a gente tem um set de músicas, que é esse que está no disco aí, bem dizer. E mais algumas coisas bizarras que a gente fazia. A gente fazia uma versão de Mais Uma de Amor da Blitz, Escrito nas Estrelas de TT Espíndola. A gente adorava isso, que talvez veio um pouco talvez de uma banda que a gente gostava muito, que era o Sangue Sujo, fazer umas versões, que é a banda do Vander, que o Vander tinha. Essa coisa do punk rock, sabe? Vocês faziam versões punk rock de músicas que não tinham nada a ver com o punk rock. Nada a ver, que a molecada que ia no show nem sabia que música era aquela, sabe? Mas ficava uma sacação boa, tá? Aí... Vocês têm registro desses covers? Tenho tudo. Tem tudo. Aí um dia, tá? Aonde é que acontece assim, olha? Talvez a gente vai falar aqui durante 1 hora e tem certos momentos que marca aí. Aí é igual no mapa, quando tu marca, como é que se chama? Tipo, tu dá o pin, aquele, tu bota o pin ali. Aonde acontece um pin? Sim.
Acontece um pin comigo, com o Duda, quando a gente se encontra, que ali surge uma amizade com muita energia de querer fazer algo. Passa várias formações, ajeitar e tudo mais, até dar outro pin. A gente grava uma demo no estúdio da Isaac. Muitas bandas aqui. Tá. Era um estúdio que ele estava chegando numa fase talvez de um ciclo, final de ciclo, e depois a City, a gravadora City, iria arrendar ou comprar, eu não sei o que foi o esquema. Eles compraram lá, né? Eles incorporaram lá no estúdio Isaac e virou estúdio A City. Depois, quando a gente grava o disco. Sim. Mas a gente gravou a demo na Isaac. Com Thomas Dreyer, um jovem Promissor. Bah. Vocês vão falar deles em outros podcasts que eu quero Sim. assistir. Já falamos. Já falou, certo, Thomas? Então tá. Tem histórias sensacionais. Ele foi nosso técnico de som. Se tu olhar o encarte do Sangue de Pólvora, tá escrito Thomas Dreyer, o destruidor de PAs. Isso nos fez a gente chegar em shows e ter muito problema, porque ele era o destruidor de PA. Cara, era só uma brincadeirinha. Eles levavam tudo a sério que a gente falava. Vamos botar o pin esse então. Foi assim, a gente tá com uma fita gravada era uma fita cassete que a gente gravou em DAT. A gente alugou 2 horas de estúdio, ficamos 1 hora acertando os volumes, tudo, e na segunda a gente começou a gravar. A gente gravou 14 músicas em um take. Tá? A gente fazia cada uma em um take, entendeu? Qual é a próxima música? Sei lá, Malandro do Bonfim. Beleza, dá o play. 4, 3, 2, 1, gravando. Começava a música, entendeu? Parou e ia pra próxima. Beleza. A gente fica amargurado, coisa de 1 mês, ouvindo essa música, falando, cara, a gente é terrível, cara, a gente tem que, cara, vamos estudar, velho, vamos continuar trabalhando, não sei o quê, é horrível. Aí surge uma pessoa que é o grande primeiro pin da Tequila Baby, Alexandre Brasil. A gente deve a Tequila Baby a esse cara. Acho que eu nunca tive condições técnicas e pessoais de chegar para ele, ele sabe disso. A gente deve a Tequila Baby ao cabeludo Alexandre Brasil. Pause. Alexandre Brasil era aquele cara que nos episódios anteriores, com o Malenotti, a gente mostrou o terceiro morador do Bafo de Bira. Ah, sério? Do convite, da aquele, festa. Do convite, isso. como é que era o nome? Los Três Amigos. Los Três Amigos. Sério, que ele é o terceiro ali? Sim, exatamente. Olha. Alexandre Brasil, que também era radialista da Ipanema FM. Sim, eu não tava ligando a pessoa à imagem. Ok. O legal de ter vivido isso tudo, deixa eu abrir só um parênteses, eu começo a ficar empolgado, Vai vou me lá. levantar. Ótimo, Já esse é o vou levantar, objetivo. vou falar em pé agora. Esse é o objetivo. O lado italiano começa a pegar. Cara, hoje olhar pra trás, e o Kulele falou de saudosismo, cara, passar um filme na cabeça, o quanto, tá? Músicos novos, quer montar uma banda e tudo mais, fica atento é um detalhe. Os pins. Os pins, né? Os pins do rock and roll, sabe? A gente inventou um termo aqui. Usem aí mais adiante, tentem catar os pins. Certo. Porque é os pins do rock and roll que fazem um detalhe. Cara, a gente odiava o que a gente estava fazendo. Porque as nossas referências, elas eram injustas, entendeu? E aí depois foi injusto a vida inteira, porque fã sempre cobra de ti por que não tava o som igual do Metallica, entendeu? Ou igual do fulano de tal, ou, entendeu? Ele sempre cobra, né? Porque tu não é o Angus Young, entendeu? Sempre vai ter uma coisa assim, né? Que é injusto, mas é bom, é divertido. A gente é do rock and roll, a gente gosta disso. Só que tem um momento seguinte, que é a gente tá detestando a banda e a gente não tá aceitando o que tá acontecendo. Só que na verdade já tava legal. Só que a gente era moleque e queria soar, talvez, como um cara que já tinha 30 anos de carreira. Uma projeção, né? De maturidade. Vocês precisavam de uma visão de fora também. De fora. A gente não tava tendo, a gente era muito fechado. Muito fechado. A gente era muito assim, não, vamos fazer quando ficar, sabe? Quando ficar muito bom. Quando ficar muito bom, a gente... Só que, cara, hoje eu vejo o quanto aquilo tinha de expressão natural, que é o que a galera não consegue fazer hoje em dia, cara. Hoje em dia tem... As gravações digitais, elas te detonaram, cara. Elas detonaram a naturalidade. Elas escondem as imperfeições. Tu vai lá e edita a voz do cara, o cara não sabe nem... Ele não tem nem sotaque legal. Fica todo mundo com o mesmo jeito, todo mundo parecido. E é o que aconteceu. A gente tem aquela gravação de uma fita cassete. O Alexandre Brasil quer ouvir.
Porque ele já tinha visto alguns shows nossos, aleatórios. Tipo, a gente sendo banda de suporte, tipo, João Gordo, quando veio tocar em Porto Alegre. Abrindo show do Raimundos. Sabe? Ele viu alguns shows, que a gente só fazia show, entendeu? O primeiro lugar que a gente fez um show na vida foi no Bar Opinião. Talvez foi o lugar que a gente mais tocou na vida. Aí... ele viu o show e gostou. Ele foi um fã de quem vai lá e assiste a banda. Tá? E ele é um cara completamente ligado culturalmente. E ele tinha um programa da meia-noite a algumas coisas da manhã, 4 da manhã. Isso. Onde ele tinha um operador de áudio, que era o Viajandão. E ele apresentava o programa. O Viajandão lá do outro lado do aquário. A gente tá uma vez assim, dando uma entrevista para ele às 2 da manhã e o Viajandão jogando os CDs da Ipanema. E é engraçado, né? As pessoas não vão vir em casa. Mas ele dava pra ver que ele falava alguma... Isso é uma aposta, sabe? Jogava pela janela, sabe? Os discos que a rádio ganha, né? Sim. A gente achava aquilo sensacional, cara. Aquilo pra nós alimentava nosso lado do punk rock. E o Alexandre era uma pessoa que a gente depositava muita confiança nele. Como, tipo, a gente marcou uma reunião pra ele ouvir. Ele foi na casa do Rodrigo, tava eu e o Rodrigo lá, e ele ouvindo. E, cara, a gente morrendo de vergonha, assim. Cara, e hoje eu me lembro da cara dele, ouvindo, e tipo assim, cara, eu descobri uma coisa muito a fuder, eu tenho que contar pra todo mundo, cara. Desde lá, nossa vida mudou. Ele leva a música pra rádio. Eu não sei como funcionava o mecanismo Ipanema na época. Eu sei que a Kátia era a grande chefe. E é uma pessoa que a Tequila Baby deve muitas páginas na biografia, assim como a Alexandre Brasil, porque ela era a grande chefe da rádio. E a gente pode dizer o seguinte, cara, que a partir dali, tira o sutiã, tira a calcinha. Sexo, algema, cinta liga. Vestidinho lindo que vai embora, balada sangrenta, brigadiana, propaganda do OB, mods punk rock, 2x2. 2x2, todo esse disco aqui, a gente ouvia o dia inteiro. Parecia que a gente era filho de alguém lá de dentro, sabe? Sendo que eu subi o morro descendo por trás, no ônibus, uma vez com uma fita cassete, que essa fita cassete também virou o Malandro do Bonfim do Segunda Celei, que MTV apresenta, Electric Live, Segunda Celei, Katia Suma, aqueles monte de banda lá, deve ter esse disco, né? Eu tenho. Eu lembro do evento. Foi foda, foi um dos primeiros. E esse disco aí tocava total na... O disco tocava inteiro na rádio, na Ipanema. O tempo de 94 a 95, tá? Até antes de a gente gravar o disco, em 96, a gente gravou na virada ali de 95 para 96, tá? Ele foi lançado em 96. A gente tocava o dia inteiro na rádio, qualquer minuto. Chegava a ser, talvez, irritante. Uma hora a gente olhou, cara, a gente não tá virando uma banda pop. Nossa, não para de tocar na rádio. Porque era muito estranho, porque a gente não monta banda pra isso, sabe? Tu não monta uma banda de punk rock com esse intuito em 90 e poucos de tocar na rádio. Tu quer bem pelo contrário, tu acha uma merda quando tá tocando na rádio, porque parece que todos os teus amigos que tu ia pra Oswaldo Aranha vão te olhar tipo, tá vendidinho, né? Tá E o que a Ipanema tocou era esta fita... A fita demo. A fita demo, depois o que aconteceu? Não é a gravação da Isaac. A gravação da Isaac. Que era uma gravação demo, não era a gravação de um CD. Não, era tudo ao vivo. Tocava na rádio. Esses takes únicos. Takes únicos, todo mundo ao vivo, cada um num biombo, assim, espalhado num estúdio grande, tá? O Duda só cantando na técnica, entendeu? O Duda e o Paulo Stenzel, que fazia parte da banda, que hoje mora em Portugal. Os dois cantavam na banda, eram os dois vocalistas da banda, entendeu? Aí a gente tava tocando e era assim, o técnico de som, Thomas Dreyer, dava gravando e a gente começava a tocar. Igual nos anos 50 eles faziam. É tipo um canal, tudo gravado ao mesmo tempo. Tudo junto. Então tu tem que acertar o volume da voz, tudo. Se errar, aparece um pouquinho, entendeu? Então eu ouvi o solo de Tira o Sutiã, Tira a Calcinha com um errinho ali, algumas centenas de milhares de vezes ao vivo na Ipanema. E isso foi a Tequila Baby, cara. Surgiu aí com uma visão mais forte. Por isso que eu quero chegar na parte da LB produtora, Lele Bortolatti. Próximo episódio, fica tranquilo. Eu quero chegar aí. Aqui a gente vai por episódio. Exatamente. Porque o que acontece? Uma banda, ela comete o maior erro do mundo, tá? Esse é um outro pin que tio James deixa pro gurizada. Quando a banda quer se produzir, velho, não faz isso não, cara. Tu vai foder tudo, cara. E o Lele pode dizer coisas que eu não sei,
que as bandas se estragam quando elas querem se autoproduzir como se eles fossem Mick Jagger e Keith Richards. Não é verdade. Salve algumas exceções, mas não é todos. A gente vai listar aqui 20 bandas e talvez uma, duas tenham desenvoltura para tal. Porque vai ter algumas coisas que vai atrapalhar. E eu vi na Tequila e hoje eu vejo o quanto a gente foi sempre melhor quando a gente foi produzido. E talvez eu arrisco a dizer, modéstia à parte, que a gente foi talvez uma das bandas de melhor ser produzido, porque a gente aceitava ideias boas muito bem. É verdade, Lelê. A gente abaixava a cabeça. Nesse disco aqui, a gente tinha o Sangue e Pólvora, a gente tinha nosso single. Não fala isso agora. Não fala isso no próximo episódio. Não conta que essa aí, Tá, já deu uma, essa o Lelê deu uma pista nos primeiros episódios. Voltamos aqui. No primeiro disco, Tequila Baby, de 96. Ele detona na Ipanema. Ele é um troço absurdo tocar na Ipanema. E aí o Rio Grande do Sul tem uma coisa que é muito foda, né, cara? Que a gente viveu coisas felizes na música nos anos 90. A gente tinha Felusp. O que acontece quando começa a tocar demais na Ipanema? A Felusp nos chama. Entendeu? Eu me lembro que eu fui num estúdio tinha um senhor meio baixinho, cabeludo assim, meio gordinho, gente boa, falava pouquinho e tudo mais. Ele ficou lá nos coordenando para fazer uma gravação ao vivo, eu não sabia quem era ele. Eu era um molecão, novo, só queria tocar. Depois eu fiquei sabendo que aquele cara era um dos dinossauros da rádio do mundo, do Brasil, o Mauro Borba, entendeu? Ele foi lá, ele tinha um estúdio B, que é onde ele recebia as bandas para tocar ao vivo. A Tequila fez 2 vezes o estúdio B, entendeu? Uma vez dentro das dependências lá O Estúdio B era um programa de rádio que a banda tocava ao vivo. Ao vivo, na Ubra. Uma vez a gente tocou na Ubra e uma vez a gente tocou no Expresso 356 em São Leopoldo. Que já daí ele foi levado para um ambiente externo, certo? Comercial deve ter vendido. E comercial vendeu. Comercial da rádio vendeu. Essa é a tua área, né? Também. Então o que acontece? Começou a dar muito certo, né? Todas as bandas queriam tocar. A gente foi convidado porque estava acontecendo na Ipanema. A Felusp, muito atenta, começou a tocar e a gente começou a tocar muito na Felusp. Então a gente começou a fazer assim, ó, o início, digamos, de business, show business da Tequila foi assim. A gente fazia os eventos da Ipanema e fazia os eventos da Felusp. Feito, a gente era a banda mais feliz do mundo, entendeu? A gente tinha nossos Mas isso já gerava alguns shows, assim, pelo menos aqui na Grande Porto Alegre, gerava. Serra. Dá pra se dizer que a gente virou os reis de Novo Hamburgo, São Leopoldo, até começar a ir voos mais adiante, que daí é onde tu começa a trabalhar com a gente. Então, James, que tem mais algum pin massa aí, um pin importante que tu acha que tem que mencionar desse primeiro disco aí pra gente se encaminhar para um próximo episódio? Disco, eu acho que não. Acho que tu acha que pin histórico foi Alexandre Brasil, Ipanema e Cátia Suma, no caso, né? Assim. E a gente aprendendo a se aceitar como banda. Não dar bola porque a gente pensa, tipo assim, se não tá tão bom. Não. Se alguém tá te dizendo, o cara tá junto contigo, tem um produtor falando, tá legal, isso aí, só façam mais assim, menos assim, no sentido, tipo, a gente era muito cascadura com a gente mesmo. Tá, e só uma coisa pra gente situar na história. Como a Ipanema começa a tocar a demo, vocês não têm o disco. Pra vocês terem esse disco, vocês foram contratados por uma gravadora. Sim. A gravadora foi atrás de vocês? Foi. No final de 95, talvez a Tequila era uma das bandas mais executadas que tinha, tá? Na região metropolitana. Umas bandas queridinhas, tava dando tudo muito certo pra nós. A gente tinha, tipo... a gente não tinha nada, mas a gente tinha uma banda que todo mundo queria camiseta, ou, sabe? A gente começou a viver, assim, uma coisa legal, que a gente nunca imaginou chegar nisso, né? E aí, um dia teve... Depois a gente ficou sabendo que o estúdio Isaac, ele vira a gravadora City de Caxias do Sul, monta os estúdios, incorpora no estúdio Isaac e vira estúdio A City. E eles estavam montando um selo de música de molecada, de rock. Que a City é o estúdio de música nativista, gaudéria, gauchescas e tudo mais, né? Nossa, o acervo deles disso é... Selo Antídoto. Pode fechar a imagem aqui, ó. Aí Aqui, ó. Selo Antídoto. Antídoto.
que sempre foi gerenciado pelo Raul Albornoz, entendeu? Que daí, digamos, vem numa etapa mais adiante aí. O primeiro PIN é do início jurássico da banda. Tipo, a banda subindo na pista para começar a taxiar. Tá, e aí a gravação desse disco também foi take único? Cara, aí já foi mais uma coisa assim, deixa eu chegar lá. Nesse disco aí, foi assim, ó. Como o take único lá, ele não era uma questão de glória nossa ou a gente deu certo. Não, o dinheiro era pouco mesmo. A gente vendeu a bateria para gravar demo, entendeu? A gente não tinha mais onde ensaiar. A banda, bem dizer, estava acabando para gravar uma demo. Que a gente não tinha grana para ensaiar. É aí que eu falo os processos que na época era foda. A gente não tinha grana para as coisas, tipo... Eu gravei a primeira demo da Tequila com tampinhas de Doriana, cortava as tampinhas de Doriana para fazer palheta, entendeu? Porque eu não tinha grana para comprar palheta. A minha primeira guitarra, que eu tenho a nota até hoje lá em casa, que eu gravei a primeira demo, foi com o seguro-desemprego do meu pai, que eu enchi tanto o saco dele, que ele comprou uma guitarra pra mim. Eu inteirei um pouco de grana, mas era um começo de gurizada que morava no Sarandi, na Zona Norte de Porto Alegre, no Pasto das Pedras, entendeu? Gurizada lá do cantão lá, entendeu? A gente não vinha muitos lá do Moinho de Ventos, esse lugar não era um lugar que a gente frequentava com frequência. Mas o lugar do Moinho de Ventos era o Bafo de Bira. Não, mas eu tô falando antes. Não, depois a coisa vai se azeitando aqui. Às vezes a gente tá falando de 3 anos, né? 3 anos muito tempo. Muito tempo. Tu olha ali, é só 3 anos. Não, mas... Cara, são 3 anos de muita vivência. Mas fica tranquilo, porque aqui nos outros episódios também aconteceu isso, né, Carol? O vai e vem da memória, das histórias. Tu vai falando, tu vai lembrando e volta. Eu sei que eu posso estar parecendo muito, assim, como é que se diz, outsider, bipolar, mas não, é que misturas. Não, claro tá que mistura. Eu tô tentando agarrar o período. Não, tá ótimo. Aí, nesse primeiro disco, a gente vive outra coisa que é tipo assim, outra bagunça, que é o seguinte. Raul Albornoz, querido Raul Albornoz, ele faz contato com a Kátia Suma, que era a chefona da Ipanema, para perguntar quais são as bandas massa que tem. Porque eles não sabiam, eles estavam montando uma gravadora, um selo, e queriam lançar bandas de pop rock, de rock. A cena, o que estava acontecendo aí, um cenário... Né? Eu vi que tu falou que não gosta de cena, então eu vou mudar. Um cenário, porque é um cenário musical que se apresenta. Pode usar. A cena não curtou, né? Mas o cenário, né, do que está acontecendo. Porque a gente estava se entendendo ainda. Até então é o seguinte, a gente vivia numa atmosfera que é o seguinte, banda era banda cover. Então tu tinha que virar música e tocar músicas que nem todas tu gosta, das 70 músicas que tu vai tocar de noite, pra estar numa banda. E quando tu é de um cara que quer montar uma banda pra tocar Sexagêmeos da Liga, todos os teus amigos olham a tua cara e dizem, não sabe tocar Starry to Heaven, não sabe tocar Led Zeppelin. E, vai se fuder Led Zeppelin, eu gosto de AC/DC. Hoje eu gosto de Led Zeppelin, mas na época, sabe, eu tenho 17 anos. E aí é o seguinte, no primeiro disco também foi, a gente viveu toda a bagunça de novo, tá? Somos a banda que toca na Ipanema, ok. A Kátia Suma vai lá e faz uma reunião com o Raul Albornoz e ela diz algumas bandas que estão tocando muito bem e tudo mais. Uma delas, tá? Eu não vou saber dizer as outras. É Tequila, porque assim foi me dito pelo Raul. Tequila, por isso que a gente quer contratar vocês. Ela falou que vocês é a banda que mais pedem, eles não dão conta, eles já estão de cara, porque tipo assim, baixa o telefone, toca, toca Tequila Baby. Porque, cara, não tinha onde ouvir. Tu não tinha como botar no YouTube. No Spotify. Ligava pra rádio. Pra rádio, pedia música, ouvir. Claro. Ligava pra rádio. Sim, eu cheguei a pegar isso aí numa época, mas tem uma galera que... Eu ouvi de um amigo um cassete, alguns anos atrás, que ele botou pra gravar, sabe? Agora, certo. Então, pedidos, não sei o quê, a música mais pedida do dia. Ele botou pra gravar a nossa música na época. E, cara, isso pra nós era tipo ganhar na Mega Sena 2, 3 vezes seguidas na mesma semana. E aí é o seguinte... Vamos gravar um primeiro disco com vocês, a gente quer fazer uma gravação. Cara, a gente não entendia nada. E a gente estava à deriva de gravação, à deriva de contrato, tudo. Cara, nos deram um papel para assinar para a gente gravar um disco, a gente assinou e nos falaram que a gente tinha que vir tal dia aqui para gravar. Beleza. Pronto. Eu cheguei com a minha guitarra, entendeu? Os guris chegaram com os instrumentos deles para gravar. E foi tudo muito rudimentar, entendeu? A gente foi, bem dizer, apresentado o produtor do disco um mês antes. Foi, tipo, tudo muito assim, como é que se diz? É que a gente não sabia o que a gente...
Não, você tava vivendo um sonho, né? Vivendo um sonho, a gente tava gurizada. achando tudo legal, que tipo, cara, a gente tem uma assina aqui, banda. tá aqui. A gente foi lá e gravamos o disco, entendeu? Então ele foi um disco que ele foi, em termos ele foi mais assim, desenhado em termos de parte técnica, né? Por um cenário musical que a gente não estava muito ligado, assim, sabe? A gente não estava muito ligado, porque foi tudo muito natural lá. O Thomas Dreyer, que a gente falou e que a gente dá os méritos para ele na gravação da nossa demo lá de 94, ele se torna esse Thomas Dreyer, que trabalhou com Frank George, etc, muito tempo depois. Na época ele era um jovem técnico de áudio, assim como a Tecla Baby era uma jovem banda, entendeu? Mas hoje, 20 e tantos anos depois da gravação do CD, tu acha que ele representa bem o início da banda até a gravação dele? Ele é exatamente o que vocês acreditavam que vocês eram até aqui? Essa Eu pergunta acho... foi boa, hein? Foi Não, boa. foi Eu boa. fiquei assim, meu Deus, Foi que boa essa pergunta. baita Tive que dar uma jornalista tossida, tu, tipo vô. um político pra responder um troço Tipo, foda, né, cara? tossiu pra dar uma, né, pensar um pouco. Vou te dar uma manha do Carlos Imperial. Sabe o Carlos Imperial? O Sei, Carlos sei. Imperial, ele não bebia, né? Mas ele tinha uma manha que era o seguinte: ele bebia copo de Coca-Cola, um copo grande. E ele dizia pro corim dele, que era ninguém menos que o Erasmo Carlos, pra nunca deixar o copo dele vazio de Coca-Cola. Porque sempre que fizesse uma pergunta pra ele e ele não soubesse responder direito, ele pegava e dava aquele gole. E quanto mais Coca-Cola tinha pra ele tomar, mais tempo ele conseguia pensar numa resposta. O baita tomador de Boa, Coca-Cola. essa aí. Bah, nossa. Carlos Imperial. Pô, Cara, essa eu pergunta acho que ele não tem uma sincronia tão exata. De novo, a gente ouve e não gosta do resultado. Tá, tudo bem. Óbvio, eu acho bem normal isso que um cara que amadureça musicalmente, amadureça como pessoa, de repente tu não goste do teu registro de 20 e poucos anos atrás. Eu tô perguntando com relação a, na época, vocês... Quando tipo vocês assim, receberam o disco. Hoje eu amo. tu acha que isso aqui... Tu acha que isso aqui Não, tô te- é o registro que encerra a primeira página do livro da Tecla Baby? Sim, sim. Hoje eu amo. Na época eu odiei. Eu botei Balada Sangrenta, que é a primeira, tirei rapidinho, botei já CD, né? Tinha na época, Live Home dos Ramones, Glad to See You Go, e falei, cara, a gente é um fracasso. Não, mas se resume, era aí que eu queria chegar, porque a gente precisa terminar esse episódio, entendeu? No episódio que a gente fala da origem da banda e do primeiro disco, eu quis pegar esse gancho também, até pra gente não estourar o tempo que a gente se propõe a fazer aqui, né? Porque, lembra que eu te falei antes da gente começar a gravação? Cara, a conversa foi Vai de um fácil jeito quando que a tu gente, vê. como a gente se dá conta, bateu 1 hora. Certo. Que é um tempo assim, estourando o que a gente gostaria de fazer, e a gente já tem 55 minutos, produção. Mais uma, ó, viu só? Eu falo demais, Viu? eu devia falar Não, menos. Minha mãe capaz, fala não isso. devia. Não, não, mas tudo é isso certo. aí. Eu que já tenho a marquinha errada aqui. A gente tá... Mas é isso, a releitura agora, digamos, para esgotar, enxugar o assunto, esgotar de vez. Hoje eu amo, tenho certeza que os caras da banda também amam, mas na época a gente ficou muito desapontado porque a gana era muito grande, a gente queria ir bem mais longe. Talvez isso foi uma coisa boa nossa, sabe? Melhor frase pra acabar o episódio, a gente Né? queria ir bem mais longe. Olha só, então É. tá, tem muita história ainda pela frente, né, James? Tem. Obrigada. E ele vai voltar semana que vem. Vai voltar. Obrigada por participar hoje com a gente. Sempre Nos lembrando vemos, que né? os convidados que vêm aqui voltam na semana seguinte, a gente pede pra eles virem com a mesma Com a roupa. mesma roupa, né? né? Menos Pra- o Fred, porque o Fred, Não, o Fred tem todo um estilo, o Fred- né? o Fred mudou de Fred é roupa. Ah, eu vou vir difícil. semana que vem com a minha camiseta Peyton Black. Mas, James, obrigado. Obrigada, Primeiro episódio a James. gente para por aqui. Obrigado pela tua presença. A gente vai continuar essa história Valeu. da Tequila Baby com o James aqui no próximo episódio, porque realmente aqui a gente tenta fazer na ordem cronológica e tenta dividir por É etapas. difícil, mas a porque gente tá são falando histórias de- longas, é. mas, cara, eu acho que tá muito bem contado. Tu tá com Pô, detalhes tá muito bons. excelente. Tá Ele é muito bom de memória, isso faz diferença, muito né? bom. Né? Bom, é isso então, Carol. Por Isso hoje, aí. ficamos aqui. Eu quero ser seu amigo de novo. Nos siga nas redes sociais. EQSSADN. EQSSADN. Ó, viu? né? Eu falei, tu viu? Eu nem olhei, eu viu? só falei. Não, a gente tá EQSSADN. melhorando. Isso aí Olha é a só. repetição. É, nos siga lá, É a se repetição. inscreva no nosso Se canal no inscreva em casa, YouTube. né? A Claro. gente treina em casa, eu passo lá, tomo banho, lavo a louça, tudo EQSSADN. Sigam nossas redes sociais, se inscrevam no canal do YouTube. Nos vemos na próxima. É isso aí. Semana que vem mais Tequila Baby, com certeza, aqui com James Andrew. Valeu!